Meu nome é Lotte Schmidt, essa é minha irmã Calico, Olá! e esse é o terceiro episódio do meu podcast, O Autoconhecimento na Prática. Nesse episódio a gente vai falar sobre combater impulsos e desejos. Então eu tenho falado bastante nos posts da minha página para aceitar o seu próprio desejo, seguir esses desejos, respeitar seus impulsos, e várias pessoas falaram para mim que isso não era bom, que se a gente seguisse todos os nossos impulsos ia virar um mundo de crime. Que impulsos que essa pessoa, guarda dentro dela de repente, né? Mas por que as pessoas têm uma visão tão negativa de impulsos e desejos? E é por isso que a gente está fazendo esse episódio, justamente para a gente pensar, né? De onde vem, né, essa ideia de que o seu desejo é alguma coisa tão negativa que vai trazer o mal para outra pessoa? É criminoso! É criminoso! Meu desejo de tomar um sorvete é criminoso, vai trazer o mal para alguém? Cuidado! Então, quando a gente fala de seguir nossos impulsos, o que a gente está realmente falando é de ser livre. Livre para fazer o que você realmente quer, para viver a vida que você realmente quer. E aí as pessoas, elas associam liberdade com caos, né? Se eu realmente fosse falar tudo que eu quero, pudesse viver da maneira que eu realmente quero viver, e todas as pessoas vivessem da maneira como elas realmente querem viver, elas dizem assim, não, isso vai ser o caos, vai ter briga, não vai ser aceito. E acho que grande parte dessa noção de que ser livre é o caos é um medo. Você tem muito medo de sair de regras que já estão estruturadas na sociedade, né? Então você colocou regras para você mesmo na sua vida e a sociedade coloca regras para você e você se convence de que dentro dessas regras você vai ser seguro. Por quê? Porque os outros vão aceitar. E isso é uma verdade, né? A gente tem medo de mostrar nossa verdadeira face, de ser quem a gente realmente é. E aí uma maneira de você não ser isso é você condenar isso, falar, não, isso é ruim, isso vai trazer o caos, isso vai ser até criminoso. E eu preciso sempre combater. E é por isso que a gente vê muitos, mas muitos lugares mesmo, que falam que a gente tem que combater os impulsos. Então diz que sim, o instinto ele é selvagem, o desejo é selvagem. Você tem que civilizar isso para viver na civilização. E existe muito essa ideia, mas a verdade é que esses instintos e desejos simplesmente são puro você, a sua pura vontade. Ceder a isso não quer dizer que você vai virar um animal selvagem. O desejo não é sinônimo de obsessão. Mas as pessoas acham sinônimo de obsessão, sinônimo de crime, sinônimo, né, sempre de excesso. E não é. Ele é só uma vontade de ser feliz, de ser você mesmo, de ser livre. Então eu acho que o problema das pessoas também é que elas não sabem lidar com esse desejo, porque você falou da obsessão. E tem muita gente que fica obcecada, né, com algumas coisas. Sim, Tanto é que, como é a palavra, causa até doença, a pessoa começa a comer um monte de chocolate, ou comer muita comida, ou vai, né, pra jogatina, em busca de um prazer. E aí você confunde isso com os desejos da sua alma. E aí você acaba pensando também, né, que se você for fazer alguns dos seus desejos, você vai ficar obcecado e vai viver só em função disso. É legal você trazer isso, porque eu acho que é justamente isso. A pessoa acha que isso é desejo. E sabe o que é interessante? Isso é justamente uma pessoa que está reprimindo o verdadeiro desejo dela. Então ela tem um desejo de verdade, de ser ela mesma, de fazer. E ela acha que isso é tão negativo, e ela tem tanto medo disso, que é como se ela tentasse buscar uma outra coisa. Então, um outro caminho, algum outro prazer, né? Qualquer outro prazer, que aí eu vou ter esse prazer e eu não vou precisar seguir esse desejo verdadeiro que eu tenho medo. E aí que ele se torna uma doença obsessiva. Porque esse outro prazer não é o seu desejo verdadeiro. Então, como você não está cedendo ao que você realmente quer, que seria uma coisa equilibrada, saudável, não seria uma coisa negativa nem criminosa, aí você precisa sempre ficar, tratando disso com esse outro prazer. E aí ele se torna uma doença, uma obsessão. Então esse prazer pode ser comer demais, ou, sei lá, doce demais, né? A pessoa, ou álcool, né? Sim. Aí a pessoa sempre. Então, você busca essa outra coisa como um remédio, esses um outros paliativo. prazeres. Isso. Então, se você tem impulsos, por que você tem esses impulsos? Se eu tenho impulso de beber ou de me encher de chocolate, por que eu tenho isso? O que eu estou negando para mim mesmo na minha vida? Porque se você faz isso, você está negando alguma coisa, algum impulso de verdade, um desejo verdadeiro na sua vida, mesmo que seja dar um basta.
Muitas vezes você faz isso porque você quer dar um basta. Você quer encerrar esse relacionamento, você quer mudar a sua vida, você não está mais aguentando a situação da maneira como ela quer, como ela está. Você pode falar, mas eu não tenho desejo de fazer nada. Às vezes o seu desejo é justamente parar. Eu quero parar a configuração da minha vida nesse momento. E aí, como você não consegue, por cobrança, né, de tipo, certo, fazer isso. E aí você não tá fazendo o que você realmente quer, que é sair dessa situação, e aí você tem que seguir esses outros impulsos que vão te ajudar. Então eu acho que às vezes é difícil você dar aquele primeiro passo e falar, eu quero mudar minha vida completamente, eu vou fazer isso. E às vezes não dá. Então você tem que se preparar. E se preparar também é um passo para a mudança. Às vezes a pessoa não consegue fazer de imediato. Tem gente que faz, né? Eu admiro pessoas que vão lá e metem Às a vezes cara é. e tudo. Mas às vezes não dá, às vezes a gente tem muito medo, assim, da mudança, muito medo da sociedade e das cobranças que vêm com ela. E a gente tem que se preparar, mesmo que demore. Então, que primeiros passos você pode dar para sair dessa situação? Porque isso também é seguir o desejo. Você deseja isso. Que caminho eu posso pegar para realizar esse desejo? Uhum, Porque às vezes você não consegue ir direto no seu desejo. Mesmo sim, que seja, meu desejo é ser uma supermodel. Bom, não dá para imediatamente amanhã, eu não vou virar uma supermodel. com certeza. É, mas que caminho que eu posso ter para realizar esse desejo? E aí, se você se põe nesse caminho e começa a seguir esse caminho, o seu desejo já está sendo realizado. Ele já sente, ele inclusive põe a energia desse desejo para te ajudar a seguir nesse caminho, que é realizar isso que você quer. Então, é natural a gente estar sempre seguindo os nossos desejos e querendo realizar isso. Isso é estar vivo. Agora, você sempre combater e reprimindo tudo que você deseja, para mim isso é estar morto. Porque morto assim por dentro. Aí a Uhum. pessoa vai acabar ficando infeliz e triste. Aí ela tenta descontar na comida, descontar no chocolate, descontar no álcool. Porque ela se matou por dentro. Aquilo que era vivo dentro dela, que era desejar, que era se impulsionar para realizar várias coisas, ela tá sempre reprimindo. E eu já vi muitas pessoas assim, né? Elas são apagadas, elas são cada vez mais doentes até. São Porque elas tristes, nunca realizam nada. sim. Eu acho também que a gente vive numa sociedade em que você é bombardeado o tempo todo com coisas que meio que te deixam adormecido. As redes sociais servem para isso, os jogos e a Sim. internet, e acabam, eu acho que isso acaba apagando um pouco as pessoas. E facilita, né, para a vida, para você não ter que pensar Uhum. em grandes questões e nem pensar no que você quer de verdade, porque você tá ali, Tá. tá jogando, ou tá bebendo, ou tá fazendo qualquer outro tipo de coisa. E eu não sei, eu acho que a sociedade em si tá doente e as pessoas estão ficando cada vez mais mortas por dentro. Isso Sim. é muito triste. A sociedade assim acaba sempre sendo construída em realmente matar esses desejos. Sufocar, né? Isso, porque é justamente para ficar a conformidade e não a liberdade. Então, é por isso que a gente sempre fala, precisa controlar seus impulsos. Mas controlar o impulso é conformidade. E seguir o impulso é liberdade. Então, o Uhum. que a gente está falando, está falando de autoconhecimento, está falando de ser você mesmo. Então, você tem que abraçar a liberdade de ser você mesmo. Mas realmente é uma coisa difícil de fazer. Porque acho que realmente a primeira coisa que a gente tem que fazer, como você falou, às vezes está muito apagado o nosso desejo, é meio que acordar o seu desejo. Então, que Sim. pequenas atitudes você pode ter pequenas mesmo, pequenas satisfações. A gente começa com pequenas vontades que você tem e que você vai e realiza, e isso vai acordando o seu desejo. E coisas que fazem você se sentir bem, às vezes passear no parque. Você foi lá e passeou no parque, e o contato com a natureza começa a fazer você se sentir bem. E fazer você se sentir bem vai acordando o seu desejo. Então, às vezes, algumas coisas do caminho do autoconhecimento eu vou fazer arte terapia, eu vou pintar, eu vou fazer e aquilo, não está dando grandes respostas sobre si mesmo, mas está ajudando você a acordar esse Uhum. desejo, a acordar essa liberdade de ser você mesmo. Então, assim, a gente encerra esse episódio. Obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram dizer, pode deixar aí nos comentários. Tchau, tchau!